No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia. Hoje, 15 de outubro, dia do professor e da professora. Todo o nosso respeito aos mestres e mestras com carinho, a nossa singela homenagem aqui da Rádio Trabalhadora, professores e professoras de todo o Brasil. Vocês que, como já foi muito dito, né, tornam a todas as outras profissões possíveis. Sem o professor e a professora, as outras profissões simplesmente não existiriam. A vocês que educam as nossas crianças e instruem também. Sim, hoje o professor e a professora não somente instruem, mas também educam as nossas crianças. Então recebam todos, neste 15 de outubro, a singela homenagem aqui da Rádio Professor, tá certo? Forte abraço para todo mundo. Oi? Rádio Trabalhador. O Eliseu está conversando aqui comigo, ó. Vamos mostrar logo o Eliseu, ele já está me ajudando aqui, ó. Eliseu, bom dia. Rádio Trabalhador, dia do professor e da professora. A gente precisa falar professor e professora. Sim. Porque nós começamos lá com as professoras, né? É verdade. No começo da... E até porque, primeiro, bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. Até porque no Brasil, culturalmente, o número de professoras é muito maior do que o de professores, né? Então, os nossos parabéns, nosso abraço forte a todos os professores e professoras de todo esse Brasil, do estado de Goiás em especial, os nossos companheiros lá do Sintego, né, nossas companheiras que realizam ali um trabalho ardoroso em prol de defender essa categoria. Cumprimentar o pessoal do Sintego, a Bia de Lima do Sintego, né, lutadora pelos professores e professoras do estado de Goiás, do município também. Um abraço também para o Railton do Simpro, né, também na luta aí pela valorização desses profissionais tão importantes na vida de cada um de nós, né? Que estão, professores e professoras que estão na sala de aula neste momento, né? Cuidando das crianças, dos jovens, nas faculdades também, na pós-graduação, né, Eliseu? E aí, tem tanta história, assim, de professores e professoras para contar. Eu me lembrei aqui dos professores do Nordeste do nosso país, que têm arrematado as Olimpíadas, matemática, física, química em nível mundial. O Nordeste está levando geral, viu?
É verdade. Professores e professoras muitas vezes sem condições, né? É Parabéns verdade. a todos aí. Nosso abraço lá no Sintego para a Bia, para o Napoleão, para Ieda, para todos os companheiros. E, Roberto, eu, quando vou lá no norte do Tocantins, onde mora minha família, eu sempre faço questão de visitar os meus primeiros professores. Professora Maria Anitta, hoje aposentada, professora Luizinha e Delite, que moram lá em Piraquê, em Xambioá, naquela região lá, e que são ali o Você se lembra lá o alicerce. nome da escola? Lembro, Escola Municipal de Primeiro Grau Padre Antônio. Olha só que maravilha, hein? Pertencia, na época, Piraquê não era nem emancipado, pertencia ao município de Xambioá. E eu, desde da minha infância, Alberto, que eu defendo o ensino público. Eu entendo que esse não pode ser comercializado da forma como é no Brasil. Eu comecei meus primeiros passos na escola aos 10 anos de idade, um pouco atrasado, né, um pouco tardio, mas filho de agricultor que morava na roça e que mudava bastante de fazenda para fazenda, então a gente não tinha como estudar. Depois da morte do meu pai, minha mãe casou-se com um senhor que já não gostava desse negócio de viajar tanto, então fixou em uma fazenda única próximo do povoado, e aí a gente ia estudar lá. Era um início, era muito precária a escola, mas a gente dava o nosso jeito, porque eu sou daqueles que imagino, que eu defendo que, primeiro de tudo, quem faz a escola é o interesse do aluno. Por quê? Porque a escola pode ser chique, boa, ter a estrutura que tiver. Se o aluno não estiver interessado na matéria, pode esquecer que não vai dar rock. Agora, se o aluno tiver interesse, ele já é o primeiro passo é esse, né? Então eu não só eu, mas todos os alunos, e ali lá tinham muitos alunos, o povoado só tinha 2 escolas, a nossa de primeiro grau, a outra era até o segundo grau, a outra era estadual. Mas a gente viu o esforço das nossas professoras. E é curioso, Roberto, que passados alguns anos aqui em Goiânia, eu voltei lá uma época para passeio, né? E aí fui na casa da minha professora de 4ª série, e aí ela, conversamos, ela, não, eu tenho que ir em casa, que hoje tem prova. Eu falei assim, prova? Mas prova de que ela... Eles, porque você não sabe, mas eu estou fazendo o segundo grau agora. Você vê como é que era a condição, mas o ensino era, aparentemente, a qualificação do professor não estava tão grande, mas elas tinham a capacidade de fazer com que a nossa base lá de 1ª a 4ª série fosse sólida o suficiente para a gente, depois, quando entramos em outras escolas, não deixamos a desejar. Eu tenho certeza, Eliseu, que muitas pessoas que estão aqui assistindo o programa também trazem boas lembranças aí dessa época de infância na escola, de adolescência, pré-adolescência, né? Principalmente quem teve a oportunidade de estudar em escolas públicas, né? Porque muitas vezes a escola pública para muitas pessoas era inclusive o local onde se tinha acesso à alimentação, né? Também, e era um local onde o professor era visto como autoridade. Né? Eu me lembro, minha mãe, rotineiramente, no primeiro dia de aula, ela sempre ia lá na sala, levava, dizia, tá aqui, se aprontar, me conta, e se precisar, pode pôr de castigo. Então, acabava que os pais passavam uma autoridade pro professor. Hoje, se o professor reclamar de determinados alunos aí, o pai não ouve, nem ouve, faz questão de ouvir o professor, ele às vezes já... A gente está tendo uma certa inversão, de modo que muitos professores estão sendo vítimas de agressão, né? Infelizmente. Um bom dia para o Bilmar, que está com a gente, para o Gilson também. Bom dia para você que está entrando no canal agora. Esta é a radiotrabalhador.com.br. Estamos aqui prestando uma singela homenagem aos professores e professoras de todo esse país. E, aliás, a gente presta homenagem, mas a gente não pode fechar os olhos para uma situação que, quando você fala de inversão de valores, Eliseu, tem dados muito preocupantes. Acompanha aqui comigo, ó. A cada dia, mais de 100 professores são afastados por transtornos mentais só em São Paulo. Isso acontece em todo o Brasil. Você imagina um dado por essa inversão de valores, pelo desrespeito que o professor sofre, falta de condições... Sobrecarga de trabalho. Então, 100 por dia em São Paulo. Por dia, gente. Por transtornos mentais, cansaço e tudo mais. Então, em parte, né,
essa inversão de valores. O professor é agredido em sala de aula. O pai e a mãe, antigamente falava assim, ó, o pai e a mãe era chamado à escola para conversar com o professor, com a coordenadora, com a diretora, falando, o que foi que o meu filho fez? O que a minha filha fez? Hoje não. O pai chega lá, o que fizeram com o meu filho? Então, nem 8, nem 80, né? Talvez o pai devesse chegar e falar assim, o que é que está acontecendo? Eu certa feita, quando meu menino tinha aí na faixa dos 6, 7 anos, ele começou a estudar aos 5, né? Ele devia ter, era nessa faixa de 7 anos. Ele chegou lá em casa, muito lamurioso, muito choroso, que não sei o quê, que a professora tinha brigado com ele, eu ouvi a versão dele atentamente. No dia seguinte, fui com ele à escola, chamei a diretora e a professora e falei, olha, meu filho me passou essa e essa versão. Eu, antes de pensar no que fazer, eu quero ouvir a sua versão. Que toda verdade tem dois lados. E as crianças hoje em dia, elas não são santinhas como às vezes a gente quer tratar, né? Então, a partir do momento que se tira a autoridade do professor, como tem ocorrido, quem perde no final das contas é a sociedade. E não é à toa que nós estamos tendo essa espécie de chacina da classe negra, da classe pobre desse país, né, Roberto? Por quê? Porque o professor, ele não tendo a autoridade, essa criança não vai ser devidamente educada e muitas vezes não tem depois condições de formação acadêmica, de formação intelectual para se inserir no mercado de trabalho, parte para caminhos tortuosos, para marginalidade, e o braço armado do Estado, ele não educa, o braço armado do Estado, ele pune, ele mata, ele não tem esse negócio, não. Os presídios no Brasil, que no discurso é para reeducar, né? Na verdade, todo mundo sabe claramente que são verdadeiras escolas do crime. Então... Nós ainda... o programa Antena Ligada recebe hoje em estúdio Eliseu Pereira, ele que é da coordenação geral do Sintect Goiás, é o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios no estado de Goiás. Nós ainda vamos falar aqui no programa de hoje, estamos aqui falando que hoje, né, 15 de outubro, é dia do professor e da professora. Vamos tratar no programa de hoje também. A Polícia Federal está na casa do presidente do PSL em Pernambuco, tratando aí do laranjal do PSL. Esse negócio, amigo, é a Polícia Federal que agora está na casa do... Não é risível, Roberto, a situação dessa? Não, é de chorar, né? Tem outro assunto aqui, ó. Correios, patrimônio do povo brasileiro. Né? Vamos tratar desse assunto. Essa também está publicada em vários jornais de hoje, Eliseu. Você deve se lembrar que o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, eu não vou aceitar na minha equipe uma pessoa se ela for suspeita de qualquer coisa. Não vou aceitar. Mas o ministério do Bolsonaro hoje tem 3 denunciados, 2 investigados e 1 condenado. Acabou a mamata? Acabou a mamata? Ou você foi enganado nas eleições? Foi enganado não, você acreditou e está sendo enganado agora. E a questão do IPASGO que nós tratamos aqui, né? O IPASGO hoje é o retrato do descaso com o servidor. Ontem nós recebemos aqui 2 conselheiros do Conselho do IPASGO, e aí é o seguinte, é outro caso da população sendo enganada também. Ronaldo Caiado disse que o governo anterior, o atual governador de Goiás, disse que o governo anterior era descaso, não tinha transparência, era uma caixa preta e que ele iria mostrar tudo isso. Agora, o IPASGO, sou eu que estou falando, não, isso não são os conselheiros que falaram aqui ontem, é a verdadeira caixa preta. E a Rádio Trabalhador, já há vários dias, há mais de 10 dias, tenta o contato com a assessoria do presidente do IPASGO. Ele chegou a dizer que estaria disponível para vir aqui ao programa, esclarecer as dúvidas. Só para você ter uma ideia, agora em julho, o IPASGO, o plano de saúde lá, subiu 21,53%. Difícil, né? 21,53%. Tem que explicar de onde é que saíram esses 21%. E aí, lá no IPASGO, Eliseu, cancelaram a entrada de pais e mães. Pais e mães dos servidores não podem mais aderir ao IPASGO. Então, Roberto, assim, é uma caixa preta. Lamentavelmente, o IPASGO tem tratado dessa forma os servidores,
principalmente servidores do Estado de Goiás e agregados. Uma verdadeira caixa preta. Essa informação é dos próprios conselheiros do IPASGO, tá? Então a gente lamenta muito que o IPASGO trate... e aí é qualquer emissora, porque se ele não apresenta os dados lá no conselho, não apresenta aqui, não apresenta em lugar nenhum. Mas então vamos lá, ó, outro assunto que está pegando aí, gente, 64 praias do Nordeste estão poluídas com óleo. Vou repetir, 64 praias. Em Sergipe, todas as praias estão poluídas. Já foram retiradas das praias de Sergipe 58 toneladas de areia com óleo. A ameaça agora pode também chegar, inclusive, ao Rio São Francisco. Aí eu fico pensando aqui, né? É marinha, é submarino, satélite, embarcação, WhatsApp e não sei mais o que, e não descobrem a origem desse negócio, desse problema. O que está fazendo aí o ministro do Meio Ambiente? Complicado, hein, Eliseu? Mas, enfim, vamos que vamos. Não podemos parar. Roberto, só antes da gente adentrar nos demais assuntos ainda, sobre a questão dos professores, vale lembrar que em época de eleição, em momentos onde está ali se jogando para a plateia, a educação é sempre prioridade nos momentos eleitorais, né? Os nossos políticos sempre colocam essa questão como bandeira ali na ordem do dia. Mas, passada a eleição, quais estados brasileiros estão pagando o PISA? PISA, lembrando que aquele é o mínimo que o professor deveria ganhar. E hoje nós temos raríssimos casos no Brasil, salvo engano, Maranhão, acho que o Tocantins e um ou outro lá, e olha lá, estão pagando o PISA. A maioria não paga, não quer pagar, né? Então, a gente percebe que num dia importante como hoje, o professor, que a gente relembrou aqui, que é vamos dizer assim, é a mãe de todas as profissões, todas as demais, porque mesmo o pedreiro, ele precisa de alguém para ensinar ele antes dele, de fato, estar ali um profissional formado. Ele precisa de um professor, vamos dizer assim, na área para orientá-lo, né? Então, professor, nosso abraço, estamos juntos na luta, porque hoje pouco se tem, o profissional da área da educação pouco tem a comemorar. Até porque o Estado brasileiro vem elaborando estratégias de, ao invés de fazer concurso, fazer contrato, né? Porque fazendo contrato você inibe a possibilidade desse trabalhador e lutar por melhoria e lutar por condições de trabalho. E não só isso, a pessoa que é contratada, normalmente ela é indicada por alguém, né? Sim. Quando ocorre uma seleção, que não é uma indicação, uma seleção, esse profissional, seja na área da educação, qualquer área, se ele perceber algo errado, ele vai sentir muita intimidade de denunciar essa coisa errada que ele possa estar presenciando, porque ele vai perder o emprego. Diferentemente do trabalhador que é concursado, e nós temos diversos exemplos desses, né? Vários profissionais. O cara, por exemplo, lá, o fiscal do IBAMA que multou o presidente Bolsonaro, que estava pescando em área de proteção ambiental, se ele fosse o contratado, ele estaria no olho de imediato, né? Na rua. Hoje ele está sofrendo outras retaliações. Hoje ele está sofrendo outro tipo de retaliação, mas mas não está perdendo os direitos propriamente ainda. O Gilson entrou aí e falou assim, ó, eu estudei a vida inteira em escola pública, todo aluno tem um professor que marca a sua vida. Na minha memória, o professor Anicélio, de Educação Física, grande profissional, olha aí, homenagem, bacana, hein? O Carlos Antunes Lopes Coelho falou assim, parabéns, Eliseu, temos enorme satisfação de saudar os professores, que na verdade são nossos segundos pais, olha aí a questão do respeito, né? Com paciência e amor na missão, o telefone deu um salto aqui, deve ser na missão de ensinar aqui, o telefone deu um salto aqui, mas isso que ele fala é interessante, né? A questão do respeito aluno-professor. E aí quando quando a gente vê esses dados, eu fico preocupado, viu, Eliseu? Roberto, ele falou aí sobre professores que marcaram. Na verdade, lá na minha infância, na minha adolescência, os 4 primeiros professores, a gente tinha um vínculo não só na escola, porque o povoado era pequeno, então na realidade todo mundo conhecia todo mundo, tinha uma socialização muito forte. Agora, fora esses lá em Xambial, eu me lembro da professora Rosângela Lopes, era uma mulher que os alunos não gostavam do modo dela, né, porque ela era muito severa. Mas ela que fez com que todos nós aprendêssemos a escrever corretamente, que as nossas letras eram um garrancho,
Ela fez um caderno de caligrafia. Ela fez nos aprender a conjugar os verbos corretamente em todos os tempos e modos. E aqui em Goiânia, no Liceu de Goiânia, eu tive um professor também muito marcante, um escritor, professor Lacordaire Vieira, que faleceu há uns 5 anos atrás, que era professor lá na Universidade Católica e na Universidade Federal também, grande professor, exemplo de pessoa. Então todos nós realmente temos um profissional da educação que marcou o momento das nossas vidas. Parabéns a todos eles. Parabéns a todos os professores e professoras. A gente vai falando aqui, né? Eu trouxe, para quem entrou no canal agora, olha aqui, lá em São Paulo, na educação estadual aí, ó, a cada dia mais de 100 professores são afastados por transtornos mentais, olha. 27 mil licenças médicas só esse ano por esse tipo de problema aí, ó. E aí tem essa frase aqui que eu acho que é bem clara, né? Não somos máquinas, né? Para entender melhor a realidade, precisa entender que se tratam de seres humanos e que a nossa sociedade está muito complicada. E a gente precisava deixar uma pergunta no ar, né? Quais são as políticas de Estado que se tem para a educação? Porque essa proposta da militarização, ela não prepara cidadão. Ela prepara, vamos dizer assim, robozinhos, né? Apenas para dizer o que sim, senhor, porque o Estado defende. E isso, até alguns achando que isso é novidade. Vai estudar história então, gente. 350 anos antes de Cristo já existia na Grécia Antiga uma cidade chamada Esparta que não preparava cidadão, ela preparava soldadinhos, né? O espartano ele era preparado única e exclusivamente para pensar em guerra. E nesse sentido tem uma outra coisa que nos faz continuar essa reflexão aí, porque é o seguinte, a pessoa que é preparada só para cumprir ordens, o soldadinho espartano, né? Ele não pensa. Vai na festinha do pessoal da formatura das escolas militares. Porque é o tal negócio, a pessoa que estudou numa escola tradicional, com os professores, com carinho, com respeito, ela vai agir porque ela tem consciência. O outro vai agir porque tem medo. Eu acho que aí é a diferença. Porque aí, fora das 4 paredes da escola militar, vamos ver as atitudes de quem estudou lá e as atitudes de quem estudou e tem a consciência, por exemplo, que não deve poluir um rio, que deve jogar... Eu vou jogar a latinha no lixo porque eu tenho consciência de que aquilo pode ser reciclável e que se eu jogar no meio ambiente vai poluir. O outro eu vou jogar ali porque eu tenho medo de alguém me ver ou de alguma câmera me filmar, mas quando eu saio de lá, eu não tenho mais a repressão, aí eu vou agir daquele jeito. Então é muito diferente. O processo educativo é né? Educativo, de consciência, de educação, de conhecimento, de respeito ao outro, à natureza. Não é isso? É por isso que eu penso que, com devido respeito aos militares, mas eu penso que o papel deles não é educar a sociedade, né? O papel deles é em prevenção de crimes e tudo mais. Então, ao invés de você pôr policiais para dar aula nas escolas, ou diretor, ou ali como diretores, bastava 1 ou 2 ali nos arredores da escola para coibir aqui os traficantes de estarem vendendo droga para esses estudantes, né, ou tentando cooptar esses estudantes para o crime. Isso seria o suficiente, ao invés de tentar pôr lá na Secretaria de Educação, lá nas escolas, em todas as áreas da escola, militares para conduzir o processo educacional. Nós aqui da Rádio Trabalhador, viu, William? Nós temos o maior respeito pelos militares, sejam eles soldados bombeiros, soldados militares, porque desenvolvem o seu trabalho na segurança pública, que é fundamental para a sociedade. Todo o nosso respeito. O que a gente está questionando aqui é que sala de aula é lugar de professor, né? Bom, Justiça de Sergipe responsabiliza o governo federal por vazamentos de óleo no Nordeste. A questão de Sergipe já é de calamidade. Olha só, Sergipe, todas as praias estão poluídas por esse óleo, o governo não descobre, aí juntou Marinha, juntou essas novas direções que estão à frente de IBAMA, de ICMBio, colocadas pelo Bolsonaro, a incompetência é total, sequer conseguem saber a origem dos óleos que poluíram 64 praias no Nordeste. Simplesmente, essas cidades que vivem muito do turismo estão prejudicadas. Quem é que vai... Nossa, a economia já está muito boa, né? A economia já está boa, pessoal, desde da rede hoteleira, que gera emprego e renda, as barracas, os vendedores, o comércio, está tudo prejudicado. Tem uma pequena matéria que eu vou colocar um trecho do vídeo aqui, que foi feito pela TV Alagoas, do G1, mas esse vídeo aqui, ó,
é bem rapidinho, só para mostrar o seguinte. Projeto Tamar, as tartarugas marinhas, olha o que está acontecendo com as tartarugas marinhas, gente. É complicado. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, Willy, porque eu não sei se o nosso áudio vai estourar aqui. Mas vamos lá, ó. As marinhas colocam os ovos também foram afetadas. Para reduzir os danos, o projeto Tamar suspendeu a soltura dos filhotes, que agora ficam retidos em tanques, até que as praias sejam limpas. Há preocupação também com o peixe-boi que vive nas águas de Sergipe. Nós já identificamos um local, que é um viveiro, do qual, se esse problema se agravar e se o risco aumentar, o animal será capturado, transferido para esse local, até que o problema possa passar e o animal possa retornar, então, ao seu ambiente, sem os riscos que a gente está convivendo. E para quem faz da praia um caminho diário, a situação é de cortar o coração. É triste de vir aqui na praia, como a gente vem todo dia, e perceber essa degradação. Em Alagoas, a situação também preocupa. Hoje, os pedaços de óleo atingiram as piscinas naturais de Pontal do Peba, na cidade de Piaçabuçu. O local concentra vários recifes de corais. E a fauna de todo o Nordeste sofre com a poluição. De acordo com o IBAMA, pelo menos 10 animais, olha essa situação. um pássaro e 9 tartarugas morreram por causa do óleo no mar e nas praias. Oceanógrafos da Universidade Federal de Pernambuco estão estudando a origem desse óleo que começou a aparecer nas praias do Nordeste no mês passado. A principal suspeita é que o óleo tenha sido derramado a mais ou menos 50 quilômetros da costa de Pernambuco e da Paraíba. Boa parte desse óleo se deslocou pelo litoral, carregado pela corrente sul-equatorial, e atingiu o litoral norte do Nordeste, né, atingindo os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, e uma parte se dispersou para o litoral sul, atingindo depois Alagoas. Bom, tá aí essa matéria, como eu disse, a gente só pode rodar esse tempo. Ela foi feita pela TV Alagoas, do G1 lá de Alagoas, aí, e estão dizendo que o óleo que está em Sergipe é diferente do óleo que atingiram as outras 63 praias do Nordeste. Gente, só lá em Sergipe, 58 toneladas de óleo retirado das praias. Complicada a situação, né, Eliseu? Complicado. Eu vejo assim, Roberto, o presidente da República, ele, desde o início da gestão, tem um problema grave. Acontece um problema no país, a primeira atitude é negar o problema. Né? Essa é uma ação errada. Sim, aí a segunda atitude é buscar um culpado. Aí quando a coisa foge de controle realmente, aí é que se busca achar uma solução. A gente viu isso lá na questão de Brumadinho, a gente viu isso na questão do fogo na Amazônia. O fogo na Amazônia, no primeiro momento, foi negado. No segundo momento, era verdade, disseram que era exagero. Disseram que era. Você deve se lembrar disso aí. A questão dos incêndios, o governo federal, estão exagerando para prejudicar o governo. Isso, tá. E, na verdade, depois... Aí depois culpou as ONGs para depois buscar uma solução. Aí pegaram o fazendeiro lá... Aí agora tá do mesmo jeito. Num primeiro momento negou que fosse grave, no segundo momento insinuou que é petróleo venezuelano. Não interessa de onde é a origem, tem que apontar qual é a solução. Por quê? Porque o país está numa crise terrível e nós estamos vendo parte dessas cidades litorâneas, elas sobrevivem do turismo, né? E o turismo está sendo duramente afetado por isso aí, né? Então não há medidas concretas para resolver, para achar soluções para os problemas que o país está enfrentando, né? Polícia Federal faz buscas em endereço ligado a Luciano Bivar, presidente do PSL. Olha, as investigações têm como supostos esquemas de candidaturas laranjas de mulheres. Estão dizendo aí o seguinte, hein? O presidente do PSL aproveitou-se da cota feminina, tem que ter candidaturas femininas, e arranjou lá umas laranjas, pessoas que na verdade não são candidatas, mas que de alguma forma ou emprestam o CPF ou têm o CPF utilizado indevidamente e colocou dinheiro nessas campanhas. E esse dinheiro muito provavelmente foi para o próprio Bivar e a Polícia Federal está investigando se foi também para a campanha do próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, então candidato. E aí a Polícia Federal está agora pela manhã na casa aí, no endereços do Luciano Bivar.
Tá aí essa matéria é da Veja, mas qualquer veículo que você entrar, você vai perceber aí. A Justiça autorizou a abertura de inquérito em março, hein? Estão investigando isso desde março. E a suspeita é que a secretária do PSL em Pernambuco, a Maria de Lourdes da Paixão, tem atuado como laranja. É muita laranja. É um laranjal? Roberto, é uma situação tragicômica, na verdade. Relembrando, afirmar aqui, né, que o PSL, no caso aqui de Goiás, terminou a eleição em outubro, em novembro nós somos notificados pelo TRE, que o PSL entrou com um pedido lá no TRE para que houvesse interferência nos sindicatos, e citou o Sindicato de Goiás, imediato da Polícia Federal, com prisão dos nossos recolhimento dos nossos computadores. Aconteceu aonde isso? Aqui em Goiás. Eles estavam acusando nós de termos... nós é o Sindicato dos Correios? Sindicato dos Correios. Vamos eles deixar bem claro. Outros, mas eles citavam mas aconteceu nós, no Sindicato dos Correios. Dizia que nós usamos a máquina do sindicato para fazer campanha a favor do Haddad e contra o Jair Bolsonaro. E aí, o que me chama muita atenção é que nessa campanha eleitoral nós assistimos assim, uma coisa abismante, né? O uso da religião para poder eleger um candidato. Lógico que isso não é novidade, né? Isso ao longo da história sempre foi utilizado, mas aqui no Brasil a gente tinha isso de forma mais tímida. Nesse processo foi de forma descarada. Nós tínhamos um candidato que ia para os debates e ele não levava ali um plano de governo, ele levava a Bíblia debaixo do braço, né? O famoso glória a Deus. Passado esse processo, o que ganhou, o tempo inteiro citava um versículo da Bíblia. Acontece que a Bíblia tem 1189 capítulos, né? E ele citava o tempo inteiro apenas um versículo de um desses capítulos, que é lá: conhecereis a verdade vos libertará. Acontece que eu, como um simples estudante da Bíblia, sei que o demônio também, depois ali no capítulo 5 e 6 de Mateus, quando Jesus passa os 40 dias no deserto e depois ele é tentado, o demônio chegou para Jesus usando trechos da própria Bíblia para tentar enganar a Cristo. Então não é surpresa para aquele cristão que lê a palavra, que tenta estudar a palavra, não é surpresa que a própria palavra tenha sido usada para enganar cristãos. O canalha teve a coragem de ir lá no Rio Jordão, dar um mergulho lá, fingir que estava sendo batizado para enganar os evangélicos menos desavisados. Mas, Eliseu, eu me preocupo com o seguinte, tá, ele fez tudo isso, todo mundo sabe, mas e os pastores dessas igrejas que são estudiosos, fervorosos, são professores da Bíblia, também foram enganados? Não, aí, Roberto, aí você tem uma mudança de discurso. Eu aqui estou falando já como alguém que estudou a religião no Brasil para poder fazer minha monografia. Minha monografia foi sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. Eu sou assembleiano há 27 anos. Aliás, 28, completou agora dia 29 de setembro. O que acontece, Roberto? Nós temos no Brasil a chegada do protestantismo ainda lá no século XVIII, depois nós vamos ter no século XIX e principalmente no início do século XX, movimentos pentecostais muito fortes nos Estados Unidos. Esses movimentos chegam ao Brasil e durante muitos anos a igreja brasileira, em relação à política, ela defendia uma questão, que era baseado num trecho bíblico. Tá? A Bíblia ela é usada dependendo do interesse que o cidadão tenha. E o versículo que era usado dizia o seguinte: nossa luta não é contra a carne nem sangue, nossa luta é contra as potestades nas regiões celestiais. Então, o crente era levado a entender que ele não tinha que se preocupar com os problemas deste mundo, certo? Então, a nossa prioridade era a questão de evangelização, era cultuar a Deus, não tinha muito essa preocupação de envolvimento político. Em 1988, naquela Constituição que é tida como a Constituição Cidadã, você sabe quantos evangélicos estavam na política no Brasil como deputado federal? Tenta chutar aí. Quantos evangélicos? 1988, quantos pastores? Eu não consigo imaginar. 3. Apenas 3? 3. Na última legislatura, eu não tenho um número atual dessa, mas na última nós tínhamos, ao todo, pessoas ligadas, direta ou indiretamente às igrejas, nós tínhamos 210. Entendeu? Então,
olhando para esses números, o parlamento brasileiro dava para ser um exemplo para o mundo, olhando pelo ponto de vista religioso. Mas a gente percebe que os caras, eles são eleitos e quando lá chega, eles não defendem o interesse da igreja, eles não defendem o interesse dos fiéis, da população, eles defendem o interesse deles mesmos. Tanto que você pode ver todos os que estão hoje no parlamento como deputados federais ou senadores, ou eles são grandes pastores, ou eles são filhos de grandes pastores, ou são genros, ou são sogros de grandes pastores, entendeu? São familiares diretos. A religião virou um comércio? Virou um trampolim para se chegar ao parlamento, entende? Então, de uma forma muito complicada, e aí a gente percebe o quê? A gente percebe esse tipo de situação. Usa-se o versículo bíblico para convencer o público religioso, basicamente o público pentecostal e neopentecostal. Não é à toa que já está se falando aí que o presidente vai sair do PSL para ir essa notícia que você vai dar aqui em primeira mão é o seguinte: essa explicação que você faz do movimento, do crescimento das religiões pentecostais no Brasil, e aí a utilização por pessoas que se utilizam da religião, se tornam pastores, se tornam negócios, se tornam profissionais da religião, mas não por conta da religião, da religiosidade e do temor a Deus para aqueles que acreditam, mas sim como trampolins para chegarem ao parlamento. E uma vez no parlamento, a religião fica em segundo plano, né? Porque eu preocupo muito com o seguinte: a bancada religiosa da Bíblia, que é assim que é chamada, senta com a bancada da bala para tentar aprovar armamento da população, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Agora, eu quero que você fale essa notícia aí, que é em primeira mão. Eu ouvi hoje de manhã em algumas rádios, tipo Jovem Pan, ouvi na Band News. São mais de 250 milhões do fundo eleitoral que estão fazendo o PSL implodir. Que é um dos motivos, não é o único. O presidente da República, das cogitações é ele sair do PSL para ir para o PR. O PR, quem não sabe, é o partido cuja propriedade é a Igreja Universal. Entendeu? Você sabia disso, amigão? É o seguinte, os partidos têm seus donos. Tem os caciques, né? Sim. Quem é o cacique do MDB aqui em Goiás? Quem é que manda no MDB em Goiás? Quem manda no PSDB em Goiás? Nacionalmente, quem manda no MDB? Iris Rezende, Sarney, Renan Calheiros, essas figuras. E no PR não é diferente. No PR é a cúpula da Igreja Universal. Da Igreja Universal do Reino de Deus. A Universal tem o partido dela, a Assembleia de Deus tem o partido dela. Agora, o que eu vejo, eu até penso que o discurso mudou. Te falei ainda agora que o discurso lá nos anos 80 era que nossa preocupação como evangélicos, como servos do Senhor, era nossa luta não era contra a carne e sangue, mas contra os espíritos da maldade nas regiões celestiais. Depois de 88, o discurso mudou. O discurso agora é: quando o ímpio governa, o povo se esconde. Quando o justo governa, o povo se alegra. Como se todo evangélico fosse justo. Como se o fato de eu ser evangélico me transformasse num homem idôneo, num homem justo. E a própria Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Então eu não sou justo. O fato de eu ser evangélico não me torna um justo. Pelo contrário, me faz reconhecer que eu sou injusto, que eu sou errado, que eu sou pecador, que a única alternativa para mim é o sangue e a misericórdia de Cristo. Né? Só que nós estamos percebendo que está sendo tudo deturpado, Roberto. E eles sabem, os grandes pastores sabem, os grandes líderes sabem do esfriamento espiritual que a igreja evangélica brasileira tem passado, com toda essa proliferação da teologia da prosperidade, que ganhou muita força graças à Igreja Universal nos anos 90, entende? E que parte das igrejas pentecostais se sentiram meio que perdidas. Porque, Roberto, nos anos 90, se eu adulterasse dentro de uma igreja Assembleia de Deus, meu caro, eu podia ter certeza que a penalidade era severa, né? E os próprios membros passavam a me olhar com outros olhos a partir do momento que eu tomava esse tipo de atitude. Sendo eu dizimista, contribuinte fiel ali ou não. Hoje em dia, dependendo do cargo que eu ocupo dentro da igreja, dependendo do tamanho do meu dízimo, não vou dizer que é feito totalmente vistas grossas, não, mas... Tá relativizando, né? Olha, muito. Por falar em relativizar-se muito, mostra aqui, William, eu falei no começo do programa, eu tenho que mostrar.
Presidente Jair Bolsonaro foi eleito com a bandeira da anticorrupção. Sim, o tempo inteiro, né? Da anticorrupção. Essa é a grande bandeira de Jair Bolsonaro e das pessoas que acreditaram nisso. E apesar de não ter ido a um único debate, e de não ter apresentado um único projeto para nenhum ministério e para o seu governo, ele foi eleito e está sendo investigada a questão aí de fake news e uso massivo de mensagens mandadas por WhatsApp. Agora, o que eu vou mostrar para você, e a gente faz isso aqui o tempo todo, é quando o governo entra em contradição. Uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro disse era o seguinte: não vou manter gente suspeita nos meus ministérios, em cargos importantes do governo. Só que o ministério dele hoje é assim, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Essa matéria está em diversos veículos, e eu mostro diversos veículos aqui, para o pessoal não dizer que a gente mostra só veículo de esquerda, só canal de esquerda. Então aqui, ó, hoje eu resolvi mostrar o UOL, tá? Ministério de Bolsonaro tem 3 denunciados, 2 investigados e 1 condenado. Tá aí a matéria, ó. Dos 22 ministros do governo de Jair Bolsonaro, 6 enfrentam acusações e suspeitas na justiça, de acordo com o levantamento feito pelo UOL. Os casos resultaram em processos e investigações por Caixa 2, improbidade administrativa, desvio de recursos públicos e irregularidades em negócios com fundos de pensão. Vou repetir para você: irregularidades com negócios em fundos de pensão. É muita grana. Lembrando que o nosso fundo de pensão dos Correios está no meio disso daí. Lembrando ainda que o prejuízo lá, o rombo lá é de 2 bilhões e que desses 150 bilhões, o pessoal lá da Operação Greenfield tinha convocado o senhor Paulo Guedes para ser ouvido. No dia da convocação, ele justificou que estava com problemas de saúde e os procuradores do Ministério Público nunca mais o convocaram. É muito estranho isso. E aí hoje ele defende com unhas e dentes a privatização do Correio. Até porque se privatizado, extingue-se o Postales, vai investigar para quê? Né? Então nós estamos vendo que uma coisa está diretamente ligada à outra, Roberto. Agora, eu vejo assim, Roberto, no discurso é uma coisa, na prática é outra. E o início do segundo mandato, do primeiro mandato da Dilma, em 5 meses ela tinha demitido vários ministros, justamente por causa desse tipo de coisa. Entende? Então, eu vejo que na prática é diferente do discurso. A presidenta Dilma, naquele momento, ela tentou dar exemplo, ela tentou fazer com que a prática fosse coerente com o discurso, tanto que ela foi impeachmentada e tudo mais, mas cadê? Não tem uma única denúncia de crime contra ela. Olha, esse ministério dele aqui é complicado. Ministro do Turismo denunciado. Sim. Ministro da Cidadania denunciado. Ministro da Saúde denunciado. Tá aí, ó. Ministro da Casa Civil investigado. É o Onyx Lorenzoni aí, né? Nos países sérios. Ministro da Economia, só concluindo aqui, ó. Ministro da Economia. Gente, eu vou repetir. Ministro da Economia poderoso. Investigado. Paulo Guedes é investigado pela força-tarefa da Operação Greenfield do Ministério Público Federal. Essa operação que você estava falando aí, né? Os procuradores apuram se houve irregularidades em negócios feitos por uma empresa de Guedes com fundos de pensão. Ele é dono de um banco, tem que lembrar isso, né? Ministro do Meio Ambiente. Gente, vou repetir. Está escrito aqui, é hoje. Ministro do Meio Ambiente condenado. Ricardo Salles foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça de São Paulo. Foi acusado pelo Ministério Público de cometer fraude na elaboração do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê. Esse cara, eu te pergunto aqui, internauta, tem condições de ocupar uma pasta de ministro? Não é investigado, não. É condenado, alterou o relatório de meio ambiente. Esse é o homem que o seu presidente Bolsonaro, viu, Willy? O seu presidente Bolsonaro colocou, é um condenado, porque o cara, o que ele fez? Condenado por improbidade administrativa pela Justiça de São Paulo, acusado pelo Ministério Público de cometer fraude na elaboração do plano de manejo. Roberto, esse é o homem que o seu presidente Bolsonaro pôs lá. Roberto, uma outra questão que eu vejo é que tem que se fazer uma pergunta. Por que com toda essa situação o presidente consegue aprovar a reforma da Previdência? Está vindo aí agora uma proposta de reforma fiscal. Por que disso tudo? Porque na luta de classes não tem, a capital-trabalho, não tem espaço para ter vácuo, para ter tempo de paz.
Então, o chamado Centrão, que é quem de fato está governando o país, quem de fato está governando o país é o presidente da Câmara dos Deputados. Aprova ali o que quer. É o Ricardo Maia? Não, esqueci. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Eu aqui estou com o Ricardo Salles, porque o Ricardo Salles eu falei aqui dos crimes do Ricardo e por que você acha que ele está governando? Porque a proposta de reforma da Previdência está passando do jeito que ele quer, na verdade. Não é do jeito que o Bolsonaro quer. É do jeito que o Maia quer. Se você for olhar a conjuntura, eu estava até lendo outro dia um editorial publicado, esqueci agora o nome do senhor lá no Jornal o Globo, ele falando em determinados momentos, no Globo não, acho que era no Estadão, em determinados momentos você tem o seguinte, você tem um grupo para interter o povo, e quem é que faz isso? O Bolsonaro. Interte o povo e você tem outro grupo para, de fato, aplicar as políticas. O Bolsonaro do é o que faz. Porque o Bolsonaro chegar lá no encontro internacional e falar e mandar dizer para o presidente dos Estados Unidos I love you. Aí a gente fica debatendo isso, né? É o cara que fala porque o povo tem que fazer. A gente fica debatendo se é caso de internação de camisa de força ou se é caso de dar dó, né? Então, esse é o que interte a direita, a esquerda, o eleitorado. E o outro é o que faz as coisas que ele quer. É o Guedes e o Maia é o que faz, de fato, aplica as políticas do Estado. Porque enquanto eles estão aplicando, nós estamos aqui intertidos com essa coisa ridícula de fazer necessidades ao banheiro uma vez, o dia sim, dia não. Aliás, todo dia tem ou por parte dele, ou dos filhos dele, tem uma frase chocante, sim. Ele agride alguém, fala mal da mulher que é bonita ou feia, sim. E aí a sociedade fica preocupada com essas coisas, enquanto isso eles aplicam as políticas que interessam para o grande capital. Por quê? Porque reforma trabalhista, reforma da Previdência. Sim, as medidas provisórias, agora essa proposta de reforma tributária. Entende? Esse é o tipo de situação. Porque na prática, se você for olhar na prática, o que o governo está fazendo não tem nada a ver com o que o presidente discursava. O presidente não falou que o toma lá da cá ia ter um final? Ele não falou isso várias vezes? Eu me lembro disso. Acho que o nosso internauta na aprovação da reforma da Previdência, teve ou não teve liberação de verba para os deputados? Entende? Teve, foi à torta e à direita. Então, peraí, o toma lá da cá acabou? Não acabou nada, coisíssima nenhuma. O toma lá da cá está todo a velha política, né? O fim das indicações políticas, que ele dizia que até a meritocracia ia finalmente chegar. Peraí, Eliseu, sem ser graduado em administração, em logística e tudo mais, tenho plena certeza que eu entendo muito mais de correio do que o cara que está lá de presidente. O cara que está lá de presidente, ele entende de exército. Ele pode entender de guerra, ele pode entender de estratégias de defesa, de ataque, de tudo mais, mas de correio ele não entende. Mas está lá por quê? Porque o presidente fez um limpo, ele disse que despetizou o país. E aí, na ideia, não era o tal vamos dizer assim, vamos retirar as indicações políticas, vamos retirar as indicações políticas dos opositores, mas vou pôr aqueles que são os meus indicados políticos. Então lá está. Um general gerindo a Petrobras, um general gerindo Caixa Econômica, outro gerindo Banco do Brasil, outro gerindo Correios, e não entende absolutamente nada dessas áreas. Entende? Então, tudo aquilo que o presidente tinha dito durante a campanha eleitoral, nas poucas falas em que ele fez, né, ele está, obviamente, fazendo exatamente o contrário do que foi dito. Eliseu, imagina você, internauta, obrigado a todo mundo que está aí no canal, o programa Antena Ligada de hoje recebe em estúdio Eliseu Pereira, ele que é coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios aqui em Goiás. Você imagina se você tivesse que trabalhar numa empresa e fosse obrigado a usar uma meia como essa aqui, ó. O que você acha? Bacana, né? Escrito assim, ó, velho da van. Eu tô falando, não é que você ganhou de presente, não. Você é obrigado a utilizar uma meia dessa aí. É isso que está acontecendo. Luciano Hang assume o apelido e faz funcionários usarem meia do velho da van. Ele tentou se desvincular desse apelido do velho da van, e aí a gente sabe, desde a escola, né, nós estamos falando de dia dos professores, lá na escola, negou o apelido, apelou, o apelido cola, e o apelido colou. Até aí tudo bem, ele aceitar o apelido de velho da van. Agora, obrigar os funcionários a usar a meia, essa meia, mais uma vez, utilizando da força de patrão, para obrigar os funcionários a guerra capital trabalho, onde é que você vai negociar se a tua única possibilidade de sobrevivência é a venda da força de trabalho. E se a força de trabalho está sobrando,
no mercado, então você vai ter uma redução da capacidade de negociação, né? Você vai ter uma redução do ganho desse trabalhador, porque vamos supor, esse cara chega para o funcionário fala, não, vou usar essa meia ridícula sua, não. Não, então rua, tem outro ali que vai aceitar ganhar menos que você e vai aceitar usar ela. Se eu mandar pôr ele uma camisa, uma calça, ele vai usar. Esse aqui, ó, você está falando dessa questão aí, minha cabeça está girando, o pessoal mandando mensagem aqui, às vezes eu erro alguma leitura aqui, peço desculpas por isso. O condenado é esse aqui, ó. É o que vai resolver o problema... Da educação? Não, esse aqui é o do meio ambiente, aqui, ó. Ministro do Meio Ambiente, condenado por cometer fraude na elaboração do plano de manejo da APA, que é a Área de Proteção Ambiental de Várzea Grande, do Rio Tietê, condenado, está aí ocupando o cargo. Essa pessoa aqui, ó, que tá no cargo, né? Então, tá aí, ó. Esse aí é o condenado que o Bolsonaro está mantendo no cargo. Roberto, sobre aquela questão que eu falei ainda agora há pouco, eu queria fazer 2 esclarecimentos, assim, de forma bem tranquila, em relação à questão da participação política do meio religioso. Eu não sei aqui dizer, obviamente, se está certo ou não é esse o mérito que eu quero entrar. O mérito que eu quero entrar é que a forma como tem sido conduzida é uma forma extremamente equivocada. Por quê? Porque nunca se faz um debate aberto com os membros da igreja. Você tem uma igreja, independente se ela é pequena ou se ela é gigantesca, não se faz um debate dizendo, irmãos, nós vamos fazer aqui uma conversa entre nós para nós definir quem vai ser o candidato do nosso meio religioso. Não, é sempre, eles indicam alguém da família, geralmente diretamente da família do pastor presidente, ou da escolha pessoal do pastor presidente, e em seguida chega para o membro, é para votar nesse aqui, porque o nosso pastor presidente quer que vote nesse aqui. Né? Esse é um dos motivos pelos quais parte do movimento evangélico acaba encontrando resistência entre alguns membros. Infelizmente, ainda é a minoria, porque eu acho que esse tipo de atitude deveria ser rechaçada sim. Qual seria a atitude correta? Era abrir a discussão, sim, com toda a membrazia, porque, no final das contas, quem acaba mantendo aquela estrutura ali, direto ou indiretamente, são os fiéis. Né? E no final das contas, aquele cidadão é eleito e se diz eleito em nome e para defender os interesses do eleitorado religioso que ele tem. Só que a gente percebe que não é bem isso que acontece. Muitas vezes a gente só vê eles, assim como é aqui no meio secular, lá dentro da igreja, muitas vezes também a gente só vê o candidato a cada 4 anos. Às vezes nem vê ele, vê representantes dele. Aparecem lá e, olha, o pastor presidente pediu para votar nesse aqui e parte da membrazia acaba votando. Então, isso precisava ter um fim. Nós precisamos levar o país, de fato, a sério. Política ter o seu espaço de discussão, né? E religião ter o seu espaço de prática e de discussão. Não dá para a gente misturar as coisas da forma tão forte como tem sido misturadas no Brasil. Teve um rapaz lá de São Paulo que fez um trabalho muito bom sobre religião e política, está no YouTube o trabalho dele. E aí lá ele chegava para o presidente do partido da Assembleia de Deus, que é tanta sigla que eu não lembro agora exatamente qual que é o partido. E aí ele perguntava por que não se faz esse debate com a membrazia. E aí a resposta do presidente foi... Membrazia são os membros? Sim, os membros. A membrazia não está preparada ainda para discutir política. Ou seja... Mas pode votar. Sim. Peraí, como é que se eu posso votar, por que eu não posso discutir política? Entende? É interessante isso, né? Porque a pessoa tem o poder do voto, vai eleger, eu vou escolher, mas eu não posso discutir o que eu vou escolher. Então você vai no restaurante almoçar... Não, eu vou pôr o seu prato, porque você não... Você vai pagar, mas você não pode escolher o prato. É muito complicado isso, hein? Então, são questões que nós, enquanto sociedade, precisávamos avançar, precisávamos discutir elas. Eu vejo que Cristo, quando esteve aqui nessa terra, tem um texto bíblico que diz que o pessoal que estava seguindo ele queriam ali cercá-lo e transformá-lo em rei naquele momento. E ele foi refugiou-se daquele povo. Porque não era do interesse dele isso. Só que hoje a gente vê, se eu não tiver uma vida de vamos dizer, quanto maior, do ponto de vista financeiro, quanto maior a minha posição, mais é sinônimo de que eu sou abençoado. Tem alguma coisa errada, porque o texto bíblico é bem claro. Essa é a teologia da prosperidade, né? Não ajunteis para vós tesouro na terra onde os ladrões minam
e roubam onde a traça tudo com rói. Mas então, você acredita que essa nova teologia da prosperidade é uma negação do Deus espiritual e uma valorização do Deus material que te dá o tesouro na terra? Sim, é uma inversão dos valores, não foi isso que Cristo pregou. Deus, ele ainda fala assim, ou vocês não podem servir a dois senhores, ou a de agradar um e contrariar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? É o Deus dinheiro, entende? E nós estamos sendo absorvidos de tal forma, às vezes até inconscientemente pelo Deus dinheiro, que o dinheiro está acima de tudo. O cara tem um carro, se alguém triscar ali qualquer coisinha no carro dele de sinal de arranhão, ele parte para agressão, ele entra em pânico, como se aquilo estivesse acima de qualquer coisa. Então, até já vi uma frasezinha até aparentemente boba, nós estamos, ao invés de usarmos as coisas e beneficiarmos as pessoas e valorizarmos as pessoas, nós estamos valorizando as coisas e usando as pessoas. Não, mas essa é a lógica inversão do capitalismo. Essa é a lógica do capitalismo, né? O capitalismo, muita gente fala, não teve outro sistema ainda efetivamente implantado, mas o capitalismo, ele é a exploração do homem pelo homem. Sim. Nada dá mais lucro do que explorar o homem. Para alguém... Ontem nós fomos no Ministério Público, mas de maltratar nas questões de denúncia de assédio moral dentro dos Correios, e, rapaz, eu saí de lá, vamos dizer, estarrecido, a realidade é essa, com a visão de mundo que tem o procurador. Não vou aqui citar o nome dele, né, não se faz necessário. A gente tem procuradores que pensam o contrário do que ele pensa, felizmente, mas a ideia dele é de que nós vamos, a sociedade está caminhando de uma tal forma que nós vamos chegar a uma bela convivência entre ricos e pobres. Rapaz, cai na real, meu. Isso aconteceu agora, recentemente? Ontem, numa reunião com o procurador. Não, ele dizendo que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência vai nos permitir chegar a um país de boa convivência entre ricos e pobres, onde todo mundo vai sair ganhando. Todo mundo vai sair ganhando. Uma reforma da Previdência? Rapaz, isso aqui é como partida de futebol, não tem como todo mundo ser campeão, não. Você pôr 100 times no campeonato, só um que vai ganhar e pronto. Então não adianta nós, representantes do trabalho, acharmos que o capital vai ser bonzinho. Já imaginou, Vili? Não, todo mundo... mas tem gente é utopia, utopia. Não, mas assim, o que eu vou falar aqui agora, hein, Eliseu? Você me colocou numa fria. Não, porque um procurador que pensa dessa forma, ele... O cara falou que não tem que ter carteira de trabalho não, Roberto. É porque vai muito aos Estados Unidos, porque o salário desse pessoal é um salário que a pessoa vai muito aos Estados Unidos, vai muito à Europa, e lá... Por exemplo, para você ter uma ideia, na Bélgica, o salário mínimo é cerca de 1.500 euros, aproximadamente R$6.000. E aí tem educação de graça, tem saúde boa, tudo funciona. Não, aí você está falando de países que têm uma taxa de impostos altíssimas, mas que esses impostos voltam para a sociedade. Exatamente. Agora, esse pessoal vai muito à Europa, porque o salário deles é acima de 25 mil reais. Mas eles não vão com o salário deles, Roberto, vamos ser franco também, né? Eles vão com o salário do povo. Eles vão com os impostos, as contribuições da população. Agora, de onde será que ele tirou? O programa está chegando aqui ao final, mas eu fico pensando, de onde que ele tirou que o sujeito ganha R$998 por mês, tem que aguentar 30 dias com esse salário, tá? 30 dias. E ao mesmo tempo, quando eu falei que o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, esse é um livro do professor Pedro Wilson Guimarães, ex-prefeito de Goiânia, professor universitário aposentado, e ele trata em um texto dele, que traz isso. E se você for pensar, se eu coloco um ser humano, uma pessoa, um profissional de qualquer área, à minha disposição, 30 dias no mês, desconta aí sábado e domingo, vai? Desconta domingo, sábado até meio-dia, né? Por R$998 trabalhando para mim. Poxa vida. Roberto, e aí o procurador acredita que o cara com esses 998... Que nós vamos chegar a uma situação que todo mundo vai estar ganhando. Vai estar bom para todo mundo. Vai estar bom para todo mundo. Roberto, olha só, reforma trabalhista. Entrou em vigor dia 14 de novembro de 2017. Eu cito esse exemplo aqui, não vou citar a empresa não, mas eu cito esse exemplo porque eu conheci as figuras. Meu sobrinho trabalhava na Avenida Perimetral Norte, numa empresa. Eles eram 13 funcionários, ganhando R$1.200, ganhando uma cesta de R$300, os itens ali somavam-se R$300, cesta de alimentos, recebendo vale transporte, certo?
trabalhando 44 horas semanais. Entrou a reforma trabalhista em vigor, o patrão foi lá, demitiu todos eles e falou, olha, eu estou terceirizando, tal empresa vai estar contratando. Aí os funcionários foram lá na tal empresa. A tal empresa oferece para eles um salário mínimo limpo e seco, se quiser. Essa é a reforma Quem trabalhista. ganhou com isso? Todo mundo ganhou com isso? Porque o cara pagava, se você somasse os vale transporte, você somasse a cesta básica de R$300 mais os 1.200, acabavam que eles ganhavam aí próximo de 2 salários mínimos. Então, o camarada rescindiu isso, lucrou 50%, porque aí ele terceirizou, o terceirizado vai pagar só o salário mínimo limpo e seco e pronto. Então, essa conversa de que nós vamos chegar a uma situação de todo mundo vai estar ganhando, só existe na cabeça de quem não conhece o que é o chão de fábrica. Ou então tá, sei lá. Nessas horas a gente lembra do homem do miserê. É porque existe 2 Brasil, Roberto. Existe o Brasil real e o Brasil dessa gente. O Brasil dessa gente, o cara ganhando, somando tudo, 99 mil, líquido, sobra para ele, na conta dele, líquido, limpo e seco, 24 mil. E esses 24 mil tá levando ele a uma situação de miséria. 24 mil que eu ganho por ano, meu. Você deve ter acompanhado aí, né, vários, aí não foi um só não. Por último, teve um promotor aí que falou que tá ganhando uma miséria de 24 mil reais por mês. Promotor, entrega o cargo. Teve um vereador. Vamos abrir concurso para quem tá precisando desse salário aí. Teve um vereador da Câmara lá de Curitiba reclamando também, como disse um jornalista aí, disse que antes eles faziam isso de forma ali entre eles, caladinho, agora eles estão ficando descarados. Foi esse o termo que o jornalista usou. Por quê? Porque eles não estão nem aí. O vereador falou, rapaz, não, nós temos que ter aumento mesmo, porque quando nós eu assumi o mandato, estou no segundo mandato, quando eu assumi o primeiro, nosso salário dava para comprar 3 carros populares à vista. Hoje não está dando para pagar metade de um. Então eu estou ganhando miséria. Você parou para pensar? Serviço público, eu tenho um ideal comigo que é o seguinte, Eliseu, o servidor público ele tem que ser muito bem pago, para ter orgulho de trabalhar no serviço público e atender bem a população. Para essas 2 coisas só. Agora, esse muito bem pago, aí eu estou falando aqui por mim. O salário do servidor público deveria ser dividido só em 3 categorias. Por que só em 3 degraus. O que eu quero dizer com isso? Deveria ter um degrau, que o servidor público entrou no 5 mil reais, sim, 5 salários mínimos, o outro degrau 10 e o outro 15. O maior salário do servidor público do Brasil, 15 mil reais. 5, 10 e 15. Todo mundo ia querer lutar, estudar, morrer de estudar para ser servidor público, porque ia ganhar ou 5, ou 10, ou 15 mil reais. Só. Ah, mas 15 é pouco? Pede para sair. Pede pinico, pede para sair. Roberto. Serviço público não é para enricar ninguém, não. Mas é para pagar bem. Eu sei que um monte de gente vai estar me xingando aqui agora, principalmente o pessoal da área jurídica, que ganha bem, né? Coisa boa demais. Ô Eliseu, Roberto. 3 degrauzinhos, 5, 10 e 15. Hoje é dia do professor. Por que um professor tem que ganhar um salário mínimo, ganhar R$1.000, R$1.500 e um deputado ganhar 33? Pois é, por que deputado tem que ganhar... Por que um promotor tem que ganhar 33? Por que tem que ter esses salários para sair do cofre público, esse salário de 33? Aqui, ó. Aí alguém vai dizer assim, mas poucos políticos no Brasil. No Brasil tem 73 mil políticos. Tinha aqui, ó, em Goiás, um cidadão da área jurídica ganhando 167 por mês. Ô, gente, 167 por mês. Salário de servidor público tinha que ser 5, 10 e 15 mil reais para fazer tudo para o concurso público, só gente competente entrar. Ah, mas tá pouco, eu tenho condições de ganhar mais, vai para a iniciativa privada, obrigado pelo serviço que você prestou, deixa quem gostaria de ganhar 5, 10 e 15 mil reais para ser servidor público, bater no peito com orgulho e atender a população como a população merece ser atendida. Pois é. Esse é o caminho. Quando a gente reflete sobre isso, e a gente lembra que nós temos mais de 70 mil políticos, às vezes as pessoas falam, de onde tirou esses 70 mil políticos? Tem que lembrar que vereadores no Brasil são cerca de 60 mil. 59 mil e pouquinho. Vereadores. Mais 5.570 prefeitos. Mais 5.570 vice-prefeitos. Mais deputados federais, estaduais, governadores, vice-governadores. Tem que lembrar que tem estado por aí, que hoje nós estamos falando de reforma da Previdência, e eles falam em cortar regalias,
Você sabia que no estado de Mato Grosso, se o governador viajar por 2 dias, o vice-governador assumir por 2 dias, ele já pode aposentar? Esses absurdos As aí, pessoas, às não se vezes... mexe nesses absurdos, Pois né? é. Essas verdadeiras regalias. Cadê a reforma da Previdência dos militares que iam fazer? Está em discussão, está em votação? Por que está tudo caladinho? Por que se tivesse discutido, não é amplamente divulgado para a população? Olha, obrigado ao Altenir que entrou aí, ao Gilson, Laurenice Noleto, a Nonô, do Sindicato dos Jornalistas, entrou aí no programa. Nosso programa hoje falou um pouquinho sobre o dia do professor e da professora, né? Parabéns aos nossos educadores de todo o Brasil, um abraço para o pessoal do Sintego. Nós falamos um pouquinho também da questão do laranjal do PSL, porque o partido vai acessar de fundo eleitoral mais de 250 milhões de reais e virou essa brigaiada. E, aliás, a Polícia Federal está agora pela manhã em endereços do presidente do PSL. Falamos aqui da questão das 64 praias do Nordeste que estão poluídas e o governo não dá uma resposta efetiva para esse problema. E, para encerrar aqui, Eliseu, agradecendo a todo mundo que acompanhou o programa, os Correios são patrimônio do povo brasileiro. E a gente sabe que vocês tiveram um dissídio no Tribunal Superior do Trabalho. E como é que ficou essa questão lá e o que o governo está falando? Olha, Roberto, nós tivemos um dissídio onde pela primeira vez o TST não atendeu os pedidos da empresa, que a empresa queria retirar 15 cláusulas nossas. Eles mantiveram todas as cláusulas do nosso acordo. A inflação no período foi 3,16%. Inflação oficial. Sim, a empresa propunha reposição de 0,8%. O TST determinou 3%. A empresa está dizendo que vai recorrer. Não recorreu ainda, mas está dizendo que vai recorrer. Eu acho que é um tiro no pé. Porque a SDC não tem meninos, tem juízes muito experientes, juízes que merecem o respeito. É direito dela recorrer, tudo bem, vai recorrer ao pleno. O pleno vai, dando uma decisão favorável ao trabalhador, vai recorrer para o STF, vai correr para onde? Porque o que nós temos? Nós temos um cenário onde há 10 anos o Correio acostumou-se a recorrer ao TST para se proteger de negociar, se recusa a negociar com o trabalhador. O TST, e nós nunca recorremos para outro órgão, a SDC decidia, nós aceitávamos. Agora, a seção de dissídios coletivos decidiu, eles não querem aceitar, entende? Então, tudo bem, que recorre, vamos ver o que o tribunal vai dizer. Fora isso, nós teve prejuízo para vocês, para a categoria dos trabalhadores? Teve o prejuízo de nós termos a ausência dos pais no plano de saúde. Aqueles pais que não estão em tratamento de doença grave estarão fora do plano. Estamos aí verificando. Está aprendendo com o governo de Goiás, então, aí? Sim. Está aprendendo com o governo de Goiás, porque aqui o IPASGO impede, aqui em Goiás, o IPASGO que o senhor paga, seu servidor. Aliás... Roberto, é uma inversão de valores em relação a que países muito mais bem estruturados do que nós, muito mais antigos, estão fazendo. Enquanto você tem na China, no Japão, na Índia, no próprio Estados Unidos, uma valorização do idoso, aqui nós temos uma desvalorização. Quer dizer, olha, tira o teu pai do plano de saúde e deixa ele morrer à míngua. É o que o Caiado fez aqui agora em Goiás. Nós não temos plano privado que vai aceitar uma senhora de 70 anos como a minha mãe. Não, e com um monte de doenças pré-existentes, o que é normal da vida de qualquer pessoa. Sim. Então nós não temos esses planos. E aí eles ficam, eu percebi já há algum tempo, tanto o Globo, Record, SBT, eles ficam pegando casos esporádicos de idosos que estão aí com 80 anos e ainda estão conseguindo estar em atividade. Eles pegam aquelas exceções para passar reportagem sobre aquilo ali para parece que é a maioria. Induzir a entender que aquilo é a regra. Não é, aquilo é a exceção. Uma senhora de 85 anos trabalhando num supermercado, todo mundo de 85 anos dá conta disso. Agora vamos para o outro lado aqui. Você acha que se essa... eu quero fechar aqui com a seguinte pergunta. Você acha que se essa senhora de 85 anos tivesse uma renda de 10 mil reais por mês, ela estaria trabalhando lá no supermercado? Eu peguei 10 mil reais, que é para dizer o seguinte, né? Classe média, tranquila. Você acha que se ela pudesse estar viajando com as amigas dela, cuidando da horta, cuidando, às vezes, até uma artista, pintando um quadro, fazendo qualquer coisa, ela estaria aos 80 anos trabalhando no caixa do supermercado? Eu acho difícil. Para encerrar da minha parte, Roberto, outra colocação que a gente tinha que se fazer eu sou carteiro, sou servidor público lá nos Correios. Eu me aproprio indevidamente de um objeto de alguém, de um cliente,
Eu sou demitido, processo administrativo imediato, rescisão contratual o mais urgente possível, principalmente se der notoriedade negativa para a imagem da empresa na imprensa. Agora, nós temos juízes, nós temos, principalmente procuradores, promotores, muitas vezes na área jurídica, não são exceção, aqui aliás, não são regra, nós estamos falando aqui das exceções. Mas por que quando isso acontece, essa gente, ao invés de ser demitida, elas são aposentadas compulsoriamente? Você já observou isso? Teve um caso lá de um juiz lá no Maranhão, teve outro lá no Mato Grosso, de abuso de autoridade e tudo mais. Ao invés de você ter a demissão dele, o afastamento não remunerado, por que aposentadoria compulsória? Quer dizer, se eu não ajo dentro da lei, isso é uma premiação. Uma premiação, né? Olha, se eu sou um carteiro, eu roubo um produto de um cliente, em vez de vai pra rua. Em vez de me demitir, eu sou aposentado compulsoriamente. Entendeu? Aí então, você ganha, esse tipo de coisa nós temos que acabar com isso. Não, até porque com a reforma da Previdência, até a pessoa que tiver uma vida inteira, ela dificilmente vai conseguir se aposentar, né? Eu, inclusive, vou terminar o programa de hoje agradecendo a quem nos acompanhou até agora e dizendo o seguinte: outro dia eu vim aqui para o serviço, peguei um Uber, né? Sim. E o motorista me disse o seguinte: ele está agora dirigindo Uber, porque olha a situação, Eliseu, olha a situação. O motorista da Uber disse o seguinte: eu estou desempregado por culpa do Bolsonaro. Eu disse: por que é que o senhor acha que a culpa é do presidente? Eu trabalhava em uma empresa, aí eu não vou citar a prefeitura, não, vou resguardar aqui o sigilo da fonte. Trabalhava para uma prefeitura. Essa prefeitura tinha um convênio com o Ministério da Agricultura e eu era um dos fiscais da JBS. Com a entrada de Bolsonaro e o ministro da Agricultura, o que eles fizeram? Isso é o motorista da Uber me falando. Lá eram 5 veterinários e 35 agentes fiscais que fiscalizávamos a JBS, que é gigante. O Bolsonaro entrou, o ministro da Agricultura, que está aí, rompeu esse convênio com a prefeitura do município. Dos 35 fiscais de pista que trabalhavam lá dentro da JBS, ficaram 5, e veterinário ficou 1. Vai dar conta de fiscalizar? Não, aí você sabe o que ele falou? Deve ter gente comendo carne podre sem saber. Porque antes, com 5 veterinários, os 35 fiscais de pista, a gente pegava um monte de irregularidade e notificava a empresa para corrigir aquelas falhas, aqueles erros. Agora, eles eram servidores, funcionários da prefeitura. Mas eles não, você entendeu? Agora, os que estão lá, é aquela situação que você falou. Mas será que vão ter coragem de notificar e vão para a rua? Mas não é o meio do presidente cumprir aquilo que ele falou lá nos anos 90, de que tinha que matar uns 30 mil? Lembra daquelas falas na entrevista? Os vídeos rodaram aí pela internet. Tinha que matar uns 30 mil. Inocentes. Então, se você, sim, inocentes. Vai morrer uns 30 mil inocentes, tudo bem. Lembra? Então, por isso, hoje a gente tem esse tipo de atitude, a gente tem liberação de veneno à torta e à direita. Já passou de 300, né? E as pessoas acham que isso não vai ter consequências. É lógico que vai. Entende? Mas as consequências vai ser principalmente para nós aqui. Eu sinto andor no peito, eu tenho dó das novas gerações, que estão de veneno sendo liberado aí. Eu sinto andor no peito, eu tenho condição de imediato alugar um jatinho e vazar para o Sírio-Libanês? Você tem? Então eles, os poderosos, como aconteceu com o nosso governador semana passada, tem essa condição. O pessoal questionou, por que ele não foi para o Hugo, né? Sim. Já que elogia tanto a OS, que está lá. Se é tão bom, por que não foi para lá? Por que não foi para o UGOL? Né, ou para os nossos próprios hospitais particulares que se tem aqui. Que, aliás, nós aqui temos o maior respeito pelos profissionais de saúde do estado de Goiás. Goiás é referência na área de cardiologia. Que é referência. O Eliseu, parabéns para os nossos professores e professoras e um abraço para todos os trabalhadores dos Correios no estado de Goiás e no Brasil. Muitos aí nos ouvindo, forte abraço, e nós estamos na luta. A luta contra a privatização está só no começo. Um abraço para o Flávio Melo, para o Márcio Silveira, para o Guils, para o Osair. Flávio Paiva Melo, caboclo, gente boa demais, nosso companheiro lá em Professor Jamil, a Osair, nossa companheira lá em
Bom Jardim de Goiás. Altenir Santos também conosco e todo mundo que ligou. Muita gente nos ouvindo, nos assistindo, Gente, nos acompanhando. Um bom almoço para todo mundo, sem agrotóxico, e salve os nossos professores e professoras do Brasil. Aos mestres e mestras, o programa de hoje é dedicado a vocês com muito carinho. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau. Forte abraço.